Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã 12, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a fazer a leitura individual de Elamã 12, dessa forma convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas para nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo, Elamã 12, então Nefe, filho de Elamã, que estava falando, né? Ele estava fazendo algumas ponderações sobre o povo, sobre a iniquidade, né? Sobre alguns motivos que levam as pessoas a se envolverem na iniquidade. Ele começa falando sobre a prosperidade, né? E ele fala sobre a prosperidade financeira e ele fala que as pessoas elas têm a tendência, né, de colocar o seu coração nessas coisas, né, nos seus bens materiais. Tá? E quando o Senhor faz prosperar o seu povo, aí o povo cai em iniquidade. Isso ele estava falando naquela época lá. Mas serve também para nós, para os nossos dias, para que nós possamos prestar atenção nas coisas que estamos fazendo, né? Quando nós prosperamos, se nós estamos colocando o coração nas coisas, nos bens materiais, ou se nós estamos priorizando o Senhor em nossa vida. Daí ele fala no versículo 3, e assim vemos que se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte, com terror e com fome, com toda sorte de pestilências, dele não se lembra. Tá? Então, quando o povo, de maneira geral, né, está embrenhado nas iniquidades, o Senhor castiga o seu povo para que se lembrem dele. Daí nos 5 e 6 ele fala o seguinte: sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem e em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em se recordarem do Senhor seu Deus e em dar ouvidos a seus conselhos, sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Eis que não deseja o Senhor Deus que os criou, os governe e reine sobre eles, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles, desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. Tá? Então, quando o Senhor faz o seu povo prosperar, o seu povo é rápido em se vangloriar e em praticar toda sorte de iniquidades, não desejam que o Senhor, seu Deus, que os criou, o governe. Tá? Então, as pessoas, né, quando prosperam, isso daqui de acordo com as palavras de Nefe, né, filho de Elamã, que estava falando aqui, para a situação naquela época. Que as pessoas eram muito rápidas em se esquecer do Senhor, seu Deus, e não desejavam que o Senhor, nosso Deus, os governasse. Então eles estavam confiando mais nos bens materiais, na prosperidade, estava tudo bem, né?
com muitas garantias e tal. Então deixavam de lado o Senhor, não desejavam mais que Ele os governasse. Tá? Não o desejam como guia. Tá? Daí ele fala sobre o grande poder que o Pai Celestial tem, que nós sempre precisamos lembrar disso, né? Que ele que nos criou, Ele que criou a terra, Ele que criou tudo que nela há, né? Ele criou as águas, né? Ele que comanda, Ele que governa a terra, né? Se o Senhor, o Pai Celestial, não está governando a nossa vida, é por nossa opção, né? É porque nós nos esquecemos dele. Então, que nós possamos fazer uma autoanálise, fazer uma revisão, né, dos nossos atos. Se em nossa vida nós estamos permitindo que Deus governe ou se nós estamos optando por sermos governados pelos bens materiais, né? Até pessoas que não têm bens materiais são governadas por eles quando se esquecem do Senhor, né? Quando dão mais importância aos bens materiais, à busca pelos bens materiais do que ao Senhor, né? Isso também é uma forma. E do 22 ao 26 ele fala o seguinte: portanto, por essa razão, para que os homens possam ser salvos, foi pregado o arrependimento. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles serão salvos. E permita a Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo suas obras. E eu quisera que todos os homens fossem salvos. Lemos, porém, que no grande e último dia haverá alguns que serão afastados. Sim, que serão afastados da presença do Senhor. Sim, que serão condenados a um estado de infindável miséria, em cumprimento às palavras que dizem: os que praticaram o bem terão vida eterna, e os que praticaram o mal terão condenação eterna. E assim é. Amém. Tá? Ele fala sobre o arrependimento que nós aprendemos, né? Que é mudança, né? Então as pessoas elas podem mudar desse estado, né, para um estado de dar ouvidos à voz do Senhor seu Deus, né? Então nós sempre precisamos prestar atenção nisso, tá? Para nós não cairmos naquela iniquidade, como diz Nefe, filho de Lamã, né? Os homens são rápidos em cometer iniquidades, então nós precisamos sempre estar atentos a isso, né? Então, quando nós prosperamos, nós também precisamos continuar dando ouvidos ao Senhor nosso Deus, tá? Porque vai acontecer isso aqui que ele falou, né? Nós seremos afastados da presença do Senhor, né? E seremos condenados a um estado de infindável miséria, tá? Se nós não dermos ouvidos ao Senhor nosso Deus, tá? Então que nós possamos prestar atenção e não deixar que isso aconteça, né? O Pai Celestial, Ele criou a terra, Ele governa o seu movimento, como diz aqui, né? Como o próprio Nefe falou, né? Ele que faz estremecer a terra, né? Nós não somos nós somos menos que o pó da terra, né? Como diz Nefe. Então que nós tenhamos humildade, que nós reconheçamos, né, que é o Pai Celestial que governa a terra. Se Ele não governa a nossa vida, é porque nós não estamos permitindo. Então que nós possamos pensar nisso. Essa é uma análise que nós precisamos fazer todos os dias, né? Tá? Então, essas são as principais mensagens desse capítulo de Elamã 12, né? Espero que
cada um tenha compreendido, que nós possamos ter humildade para reconhecer que Deus governa sobre a terra e que nós possamos ter humildade para permitir que Ele governe e reine em nossa vida. Tá certo? Então, muito obrigado pela paciência, pela companhia de cada um. Desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo, e essas breves ponderações compartilhe com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, muito obrigado, bom dia, e pretendo estar aqui fazendo uma live amanhã às 6h19 na página da Ala Santo Ângelo. Obrigado, bom dia e até mais.